deixar levar pela safadeza, comentou e gargalhou, estentórico. 26. Marcelo e Camila tecem sua teia. Enquanto estas coisas envolviam Marisa, Marcelo passara a examinar muito bem as novas perspectivas. Enlevado pelo sentimento crescente por Camila, desejava conseguir, agora, atingir não mais um só objetivo. Não almejava, apenas, retirar Leandro de seu posto confortável e vantajoso, mas, igualmente, elevar-se na consideração da bela colega de profissão, através das posturas corajosas que mostrassem sua liderança. Sabia que tal oportunidade não se renovaria com muita facilidade e que, dentro da sorte que parecia lhe sorrir, deveria empenhar-se para tirar o melhor proveito. Ainda mais agora, que se havia aproximado das outras mulheres do escritório, ponderava na possibilidade de colocá-las ao seu lado, de forma a contar com o apoio decisivo de todas para a modificação das estruturas administrativas do escritório. Quanto a Marisa, já não mais se preocupava com ela. No momento adequado, iria romper a união que já não tinha mais sentido de existir. Graças ao empurrão inicial que a esposa lhe dera, descobrira outras companhias e, longe até de odiar a mulher que se fizera indiferente, Marcelo pensava em lhe agradecer a postura que o permitira descobrir uma nova visão do mundo afetivo. Agora voltara a ter o coração aquecido pela emoção nova da conquista de uma outra pessoa tão ou mais bela do que a própria esposa. Além do mais, as suas práticas sexuais haviam sido retomadas na companhia das outras duas colegas, abastecendo-se das emoções físicas ao mesmo tempo em que se sentia orgulhoso de ser, igualmente desejado tanto por Silvia quanto por Letícia. Marisa já não lhe fazia mais nenhuma falta. Mantinha sempre a mesma postura e se deixara levar pelas futilidades de uma vida sem sentido, coisa que não acontecia com Camila. Com esta, podia sentir a emoção de um amor que se completava na harmonia da compreensão e da divisão dos mesmos interesses, já que os dois trabalhavam na mesma atividade e podiam, assim, compartilhar as mútuas alegrias e dificuldades, aproximando-se pela comunhão da mesma linguagem e pela vivência no mesmo universo jurídico. Ao mesmo tempo, precisava voltar a avistar-se com Letícia, para quem sua presença era do audaz cavaleiro, do homem longamente esperado, do varão corajoso que acolhe a dama aflita e frágil. Sim. Letícia, apesar de adulta para as questões profissionais, guardava em seu íntimo, como já vimos, a fragilidade do afeto, o vazio do sentimento, sempre na ansiedade de ser preenchido pela presença do príncipe encantado. E Marcelo, com a sua forma de ser, seu modo seguro e sua beleza apreciável, correspondia ao seu sonho. O rapaz, sabendo do interesse de Letícia graças à fatídica noite no apartamento da jovem, nas íntimas confissões que escutara de seus lábios, o quanto ela sonhara com aquele momento desde os primeiros dias quando se encontraram no escritório, tinha a noção exata do quanto sua personalidade masculina era importante nos sentimentos da moça, apesar dos cuidados que ambos se prometeram para que, no ambiente profissional, ninguém pudesse suspeitar de seus encontros, alegando Marcelo que sua condição de casado não permitia tal exposição perante os demais colegas. Durante os dias que se seguiram ao encontro íntimo com Letícia, de forma cuidadosa e disfarçada, o rapaz arrumava sempre uma maneira delicada de lhe fazer alguns mimos, fosse na forma de mensagens de texto no celular, fosse na de sutis gentilezas, invisíveis aos olhares das outras pessoas. Isso era um verdadeiro alimento ao coração de Letícia, que, longamente ressecado na solidão do desafeto, agora recebia cada gotinha da atenção de Marcelo como a chuva bendita em sua seara de isolamento afetivo. Na verdade, a real preocupação do rapaz era de não se comprometer com as duas outras mulheres, com quem estava se relacionando também.
Ele, preocupado apenas consigo mesmo, não desejava perder a pose de cavalheiro junto a Letícia. Na verdade, ela soubera ocultar ao máximo a real debilidade na área afetiva. Em momento algum, mesmo durante as confissões daquela noite, a moça deixou transparecer uma situação de dependência emocional, de rendição absoluta ao seu afeto. Letícia, como boa fêmea, procurou manter a postura de mulher controlada, senhora de si mesma, ainda que desse a conhecer ao rapaz o segredo de sua admiração por ele, desde o início de sua atividade naquele ambiente. Por tudo isso, Marcelo atirava algumas pequeninas pérolas, sem imaginar que, com elas, Letícia estava tecendo um vestido de núpcias. Dentro dessa ingenuidade na avaliação masculina, o rapaz sentira que seria indispensável aproximar-se novamente de Letícia para consolidar seus domínios e, dessa forma, conseguir seu apoio, contando-lhe os fatos de forma mais pormenorizada, a respeito de Leandro e de seu comportamento perigoso. Antes de qualquer coisa, contudo, necessitava da autorização de Camila, sua amada, para que, dentro dos planos, assumisse a corajosa postura daquele que dá início ao processo de denúncias. Por isso, logo no dia imediato àquele em que Camila lhe revelara as falcatruas de Leandro, Marcelo pediu para lhe falar em particular. Não poderiam conversar no ambiente do escritório porquanto não saberiam dizer o quanto sigilosa a conversa estaria sendo, diante das suspeitas de espionagem que pairavam sobre Leandro em relação a Camila. Assim, combinaram de se encontrarem em um restaurante no centro da cidade, algo afastado do local onde todos entreteciam as suas experiências profissionais. No horário marcado, sentaram-se despreocupados e, como dois colegas de trabalho, pediram algo para comer, naquele almoço fora de hora. Camila, estive pensando naquele assunto que envolve Leandro e, dentro das dificuldades que você levantou para o desmascaramento de sua conduta, reconheço que, realmente, é um risco muito grande para você, risco que pode levar tal denúncia ao descrédito. É um alívio que você me entenda, Mar, porque fico me acusando de covarde, de fraca, de todas as coisas mais baixas. Sabe, Camila, você até que tem sido muito corajosa diante de tais fatos. Veja só, há quanto tempo isso vem acontecendo e sua conduta tem sido discreta, na capacidade de assimilar e não explodir? Outra pessoa, talvez, não aguentasse essa pressão. Não sei. Falo por mim mesma aí, sabendo de tais coisas com as provas que tenho, temo por minha própria vida, tanto que as guardo comigo em cofre pessoal. Pois então, Camila. É sobre isso que gostaria de conversar. Também não suporto essa coisa de estarmos acobertando um canalha em nosso meio, fraudando nossos esforços para a conquista de uma posição social melhor e da realização de nossos sonhos materiais. De nosso trabalho, nossos ganhos são divididos com a administração do escritório que, invariavelmente, abocanha metade de nossos honorários, alegando que os clientes que nos procuram o fazem por causa da estrutura advocatícia e pelo nome respeitável que já estavam consolidados quando chegamos. É certo que aceitamos este jogo e, longe de nos ser prejudicial, o que ganhamos tem sido suficiente para nossas vidas, ainda que não possamos nos dar o direito de certos luxos que são observados em Alberto, em Leandro, em Ramos e em Clotilde. Os quatro trabalham quase nada e nadam em recursos que nós nos esforçamos para conseguir. Se nos deixassem em paz, pelo menos, ainda que isso poderia continuar assim. No entanto, essa pressão que fazem por mais e mais dinheiro, aliada à condição de chantagista barato de clientes corruptos como você me contou, nas práticas de Leandro, nos coloca em uma delicada situação na consideração dos nossos contratantes, de nossos clientes,
fazendo-os acreditar que nós também somos tão corruptos quanto os que dirigem o escritório. Para mim, reconheço inúmeros defeitos morais em meu íntimo. No entanto, não aceito ser considerado fazendo parte da panela dos ladrões sem que, realmente, tenha desejado dela participar. Toda a lama que possa respingar em mim, proveniente desses salafrários que colocam banca de éticos julgadores do mundo, será uma nódoa que não aceitarei e que, acredito, possa fazer mal a você também. Camila escutava, admirando-se do raciocínio do colega, demonstrando velada concordância com suas alegações. Aproveitando a sua postura favorável, Marcelo continuou: por isso, pensei em uma coisa que me pareceu a mais acertada a fazer, no sentido de acabar com essa palhaçada completamente. Fazer o quê, Mar? Isso é um lixo que quanto mais a gente mexer, mais mau cheiro vai produzir. Sim, mas é preciso acabar com o lixão, tirando o seu conteúdo do local e removendo-o para longe. Mas o que você está pensando? Bem, depois de tudo o que me falou, acho que encontrei uma forma de fazer essa coisa acontecer. Se você concordar e me der apoio, irei apresentar estas provas no dia da nossa reunião coletiva, quando todos os integrantes dos dois grupos do escritório nos reunimos para uma avaliação geral dos problemas e das rotinas. Demonstrando uma surpresa acima do esperado, Camila estampou no rosto uma expressão de contrariedade e respondeu: não posso, Mar, não posso deixar que isso seja assim. Esse não é um problema seu. É comigo que as coisas estão acontecendo e não é prudente que outras pessoas inocentes sejam envolvidas nisso. Mas se ninguém fizer nada, isso nunca vai parar e eu mesmo posso acabar sendo atingido pela conduta suja dessa gente. Eu sei que isso é verdade, mas não desejo que você pague esse preço. E pegando em suas mãos, como a dar vazão a um sentimento de cuidado e importância, Camila afirmou: não agora, que você está sendo tão importante para mim, Mar. Não quero que corra um risco tão grande envolvendo-se nesse assunto. Emocionado com uma tal confissão indireta de amor, o espírito do rapaz se revestiu de uma tal determinação, que só acontece com os corações apaixonados que, na cegueira do afeto, se atiram nos abismos mais desafiadores para demonstrar a sua capacidade de amar, e disse: pois do mesmo modo que sou importante para você, você é importante para mim. Já há muito tempo que meu sentimento vinha envolvido na penumbra da rotina, na companhia de alguém que não representava, senão, o contato sexual nas horas noturnas de cada dia. Com você, Camila, as coisas são muito diferentes. Uma nova vida tomou conta do meu ser e, sentindo o sabor de seu beijo, minha alma parece ter redescoberto a alegria de viver, o que me fortalece para a adoção de qualquer medida que possa representar a proteção a alguém que é muito mais importante para mim do que qualquer outra coisa. As mãos de ambos estavam delicadamente unidas sobre a mesa do restaurante quase vazio, de onde se podia ver a avenida logo à frente, igualmente sem o movimento de costume. Seus dedos se entrelaçavam como se todos eles desejassem se apertar mutuamente, num abraço particular e caloroso. Sentindo a emoção de Camila, Marcelo continuou: pois se você não me ajudar, irei denunciar os fatos sozinho, somente com as poucas alegações que tenho, ouvidas de você própria. Mas isso, Marcelo, não vai adiantar nada. Leandro é um rato na fuga e um leão no ataque. Se nós não agirmos com precisão, seu rugido se fará sentir sobre nós e seus dentes nos dilacerarão sem chance. Nossa única oportunidade está em intimidá-lo com demonstrações de força de forma que não lhe reste outra saída a não ser fugir como um roedor flagrado no ato. Eu também acho. Mas você está dificultando as coisas. É que eu não quero expor você, Mar. Quero que tudo se resolva, mas não quero que você sofra. Mas se você me apoiar,
Nós dois poderemos ter uma voz maior do que a minha, somente. Além do mais, podemos conversar com as meninas, preparando seus espíritos com as notícias que já possuímos e, assim, elas também poderão nos ajudar nessa empreitada. Balançando a cabeça, Letícia considerou, até que seria muito bem-vindo o apoio das duas. No entanto, elas são mulheres, são partes fracas nessa relação e eu não posso garantir que aceitem correr tais riscos. Mas se me autorizar, assumirei a tarefa de falar com elas, apresentando as provas como se eu mesmo as tivesse conseguido e lhes dizendo que tal procedimento leviano está nos comprometendo a todos. Tenho certeza de que elas também vão se indignar com a conduta de Leandro e, certamente, nos apoiarão. Uma vez conseguido tal alicerce, no dia, depois que apresentar as provas aos olhares de todos, pode contar de viva voz as experiências pessoais que têm acontecido com você e que envolvem a conduta clandestina de Leandro, invadindo sua sala e fiscalizando os documentos de suas pastas sem a sua autorização. E, se ele tem feito isso consigo, quem é que nos pode garantir que também não o está fazendo com as outras duas? Acho que, sabendo contar-lhes todos os fatos, encontraremos nelas o apoio de que estamos carecendo para que uma verdadeira faxina possa ser feita, apresentando tais fatos a Alberto e Ramos, os primeiros prejudicados com os desvios de dinheiro. A eles caberá a sentença, uma vez que são os donos do negócio. A nós restará, por fim, a liberdade de ação, com a defesa de nossas consciências profissionais, livrando-nos da ação de um indivíduo pernicioso. Dando a impressão de que a sugestão de Marcelo lhe parecia extremamente favorável, Camila afirmou: esta é uma verdadeira possibilidade, Mar. Mas a ideia de expor você ainda me causa arrepios no corpo e no coração. Isso é um vespeiro ardente e, por mais tranquila que pareça a coisa, ao se abrir a caixa, os marimbondos voarão sobre você para acabar com sua vida. Dando de ombros, Marcelo respondeu, confiante: estou preparado para qualquer coisa, K. Principalmente com o seu apoio, estou certo de que tudo caminhará para melhor. E se a situação se tornar perigosa, a ordem dos advogados, a polícia e a justiça poderão ser as instâncias a recorrermos para que a verdade prevaleça. Além do mais, temos os clientes que foram chamados a colaborar com o dinheiro para a compra das autoridades. Isso mesmo, K. Eles são outra fonte de provas. Você os conhece? Sim, eu sei quem são e, se isso se fizer necessário, poderemos chamá-los ou obter seus depoimentos. Já envolvida pela ideia, depois de ter relutado muito em aceitá-la, Camila passara a concordar, tacitamente, com Marcelo, demonstrando estar satisfeita com sua postura de coragem e obstinação. Mas você vai me prometer que vai se cuidar, Mar. Esse povo é muito perigoso, inclusive na questão de se livrar dos problemas contratando profissionais para tirar a vida de quem não seja conveniente aos seus interesses. Deixe comigo, Camila. Eu também sei atirar e tenho meus recursos para me defender. Mas acho que as coisas não vão chegar a tanto. É importante saber o leitor querido que, uma vez inteirando-se de que sua doença era irreversível, Dr. Josué, quando trouxe Marcelo para o escritório, meses antes de morrer, instruiu-o sobre muitas coisas e deixou vários documentos sobre as sujeiras que haviam sido escondidas debaixo do tapete, coisa da grossa a envolver pessoalmente Alberto e Ramos e que nenhum dos dois proprietários tinha a menor ideia de que Josué também soubesse, muito menos que tivesse documentos provando tais crimes. Assim, antes de morrer, Josué havia instruído Marcelo sobre os fatos graves, sem revelar pormenores ao rapaz que o sucederia na atividade do escritório. Orientou-o no sentido de que havia deixado os envelopes lacrados, com todas as provas, em um cofre de segurança e as chaves,
uma em poder de Marcelo e outra em poder de uma influente autoridade judiciária, um desembargador, seu íntimo amigo desde os tempos da faculdade. O conteúdo só poderia ser acessado com as duas chaves favorecendo a abertura do cofre, sendo certo que, se isso se tomasse necessário, os envelopes deveriam ser entregues ao desembargador para que fossem encaminhados às instâncias legais, penais, civis, tributárias, fiscais, para a apuração e as medidas punitivas indispensáveis. Essa condição permitia a Marcelo uma certa tranquilidade. Seria ele que, em avaliando as circunstâncias, definiria a conveniência de solicitar ao outro detentor da chave o início dos procedimentos. E se alguma coisa o colocasse em risco de vida, Marcelo deveria encaminhar a sua cópia da chave ao detentor da outra para que a sua morte não impedisse as apurações. Marcelo, com isso, deixara a chave aos cuidados de sua mãe, em um envelope lacrado com o destinatário já pré-escrito, informando-a de que, se alguma coisa acontecesse com ele, ela deveria, pessoalmente, fazer a carta chegar às mãos da referida pessoa. Como isso seria fatal para os antigos donos, tal atitude drástica deveria ser adotada somente em último caso, pois todos os demais integrantes do escritório igualmente seriam atingidos pela força das denúncias provadas documentalmente. Era a forma pela qual, mesmo do lado de lá da vida, Josué poderia conduzir aos tribunais aqueles que se valiam de condutas desonestas e corruptas para se manterem ricos e influentes, respeitáveis e admirados ao longo das décadas de associação profissional que mantivera com Alberto e Ramos. Mesmo depois de morto, continuaria associado aos dois antigos sócios, como elemento importante na decisão final da sobrevivência do empreendimento. No entanto, ninguém, além de Marcelo, sabia da existência de dos documentos, coisa que o rapaz tivera o bom senso de não revelar nem a Camila, apesar da sua paixão estar se avolumando. E com base nesse trunfo escondido, ele também reunia coragem suficiente para apresentar-se como responsável pelas acusações diretas que iria apresentar na reunião coletiva. Assim, ficou acertado com Camila que, sem saber desses detalhes, admirou-se ainda mais da coragem do rapaz, combinando entregar-lhe as fotografias e as provas contra Leandro. A hora e a tarde e, envolvidos pelo acerto sobre a questão, decidiram aventurar-se por uma sessão de cinema, onde um filme garantiria a escuridão necessária para que pudessem, à moda dos antigos namorados, trocar carinhos sem os olhos curiosos de pessoas conhecidas. Marcelo, então autorizado por Camila, sabia que o próximo passo seria procurar Letícia e, valendo-se dos sentimentos da jovem, encontrar a facilitação dos caminhos para a obtenção de seu apoio nas denúncias. 27. Marcelo em busca de apoio. Marcelo chegara ao apartamento da moça, que o esperava entre ansiosa e feliz. Novamente tudo estava preparado para mais um encontro de sensações inesquecíveis ao seu coração. 2 semanas já se haviam passado desde a primeira intimidade havida entre ambos e isso já lhe parecia mais de 2 décadas. Letícia, apesar de exultante e excitada, cuidadosa que era, não pretendia dar a Marcelo a ideia do quanto se achava na total dependência emocional de seus carinhos. O envolvimento físico já havido entre ambos dispensava os rituais preliminares, o que permitiu que, tão logo colocasse seus pés no ambiente, Letícia já o tomasse pelas mãos com intimidade, conduzindo para o sofá confortável, localizado no ambiente agradavelmente escurecido da sala de seu apartamento, guarnecido com os petiscos e o inesquecível vinho. Para receber o rapaz, ela se fizera, agora, mais envolvente, usando roupa leve e provocante, sem ser vulgar. Sabia que Marcelo, como todo homem, depois da segunda ou terceira taça de vinho,
se soltava e mais facilmente acedia à troca de carícias. Com elas, Letícia contava construir no interesse de Marcelo uma dependência que lhe garantiria alguma vantagem na disputa com Marisa, acerca das preferências do homem desejado. Enquanto os dois se permitiam as brincadeiras dos adolescentes que se acham em isolamento, podendo dar vazão aos seus modos de ser mais autênticos, Marcelo pensava na melhor maneira de dar início ao assunto, enquanto que Letícia mais e mais desejava alongar aqueles momentos que, no íntimo, ela sabia que não seriam longos o quanto desejava que fossem. Marcelo achou mais prudente conversar com ela antes que os vapores do álcool tirassem de ambos a lucidez para o entendimento claro e seguro. Dessa maneira, o rapaz preferiu tocar no assunto, alegando que estava ali tanto para retomar a satisfação de sua companhia interrompida pelo amanhecer daquele domingo, como também para dividir com ela uma preocupação que o corroía. E sem contar com nenhuma oposição da jovem, conforme ele mesmo já imaginava, relatou os fatos à sua maneira, dando realce nas questões financeiras e éticas que colocavam em risco a integridade de suas próprias carreiras. Evitou revelar detalhes de conversa com Camila para que Letícia não suspeitasse de um maior envolvimento dele com a outra amiga de escritório. Falou das provas fotográficas, dos eventuais clientes que poderiam ser solicitados a esclarecer os fatos. Sabendo que isso era uma coisa muito grave e que poderia atingir a todos, ela, que era extremamente zelosa de sua conduta profissional, abraçou as preocupações de Marcelo com maior ardor do que ele mesmo, tomando para si as possíveis consequências funestas que tal procedimento poderia causar em sua reputação. Dando Marcelo a certeza de que poderia contar com ela, já que fora sempre muito rígida a respeito dos valores da profissão, na seriedade e dedicação que sempre demonstrara com os inúmeros casos que lhe chegavam às mãos, Letícia confirmou que apoiaria a restauração da verdade, custasse o que custasse. Além do mais, para surpresa de próprio Marcelo, revelou sua desconfiança de que os seus papéis pessoais costumavam ser revirados por alguém, no intuito de descobrirem-se certos segredos ou informações que fossem interpretadas como sigilosas. Nunca deu a conhecer tais práticas porquanto elas não chegavam a comprometer suas atividades e poderiam ser confundidas, inclusive com a ação dos funcionários da própria arrumação e limpeza. No entanto, sempre estivera atenta para qualquer modificação na ordem dos documentos em cada uma de suas pastas e, uma vez que, dentre todas as 3 advogadas, era que todos sabiam ser a mais organizada e metódica com os papéis dos diversos casos que conduzia, as ocorrências de tal tipo não se multiplicaram. No entanto, as palavras de Letícia caíam-lhe como uma luva no espírito já preparado pelo depoimento de Camila, reafirmando a conduta desleal e perigosa do advogado de confiança e braço direito de Alberto. Assim, não lhe foi difícil esclarecer à jovem os seus intentos de colocar todas estas coisas em pratos limpos, contando com o seu apoio, inclusive com a sua palavra na hora necessária, relatando tais fatos como suspeitas importantes que se juntariam aos outros eventos para compor o cenário das provas. Admirando-se com a coragem de Marcelo, Letícia garantiu-lhe o respaldo para as horas decisivas e, como que a desejar aproveitar ao máximo aqueles momentos a sós, encheu novamente a taça com o vinho saboroso e, em homenagem ao momento que os unira um pouco mais, levantar o brinde que seria a antessala de novos encontros íntimos no alimentar do fogaréu que ardia, em altas labaredas, no interior de seu sentimento feminino. Marcelo se sentia envaidecido com o tratamento carinhoso de que se via objeto e, percebendo que Letícia dirigia sua afetividade para o caminho do compromisso, antepunha sempre a sua condição de casado para justificar a impossibilidade de qualquer ajuste mais definitivo com ela.
Lembrada do fato, Letícia tratava imediatamente de afrouxar os argumentos que construía ao redor do pescoço e dos ouvidos de Marcelo, assumindo a postura da jovem compreensiva e que, com paciência, sabia esperar pela decisão dele em relação ao compromisso que assumira anteriormente. Estariam ali sempre para desfrutarem juntos os bons momentos da afetividade sincera e sem compromissos. Isso fazia as coisas voltarem à confortável situação na qual Marcelo mantinha a sua euforia masculina abastecida pelos carinhos de Letícia, ao mesmo tempo em que não se via obrigado a assumir nada de mais profundo em relação a Letícia, usando seu casamento com Marisa como desculpa para a não construção de um relacionamento mais profundo com a jovem, casamento esse que ele nunca escondera dela, antes do início dos encontros íntimos. A jovem, no íntimo, sabia que Marcelo jamais se apresentara como um galanteador barato e que não fora enganada por ele, com promessas sedutoras para conquistar os favores sexuais, não. Marcelo, desde o início de seu relacionamento profissional sempre se apresentar como casado e muito bem casado. Em seu íntimo, Letícia estava consciente de que fora ela própria que, na carência de sua solidão, pretendera criar ao redor do moço uma atmosfera que o favoreceria à prevaricação, valendo-se de um estado de insatisfação que habitava o sentimento do rapaz em relação à esposa indiferente. No entanto, quando Letícia se viu com tais cartas favoráveis, passou a investir tudo o que possuía nelas, com a ideia de, mais tarde conseguir para si o marido que pertencia à outra. Era verdade que Marcelo jamais lhe havia dado alguma esperança de assumir qualquer relacionamento. Mas, nas horas mais calorosas e impetuosas de seu sentimento, como toda mulher, Letícia procurava transformar as estruturas que fundamentavam o relacionamento informal a que iniciaram, levando-o para o terreno dos compromissos. Essa era uma conduta que acontecia sempre que a moça descuidava da atenção para com a verdade dos fatos, no anseio natural que as pessoas possuem em se unirem com sinceridade a outra e dela receberem o mesmo tipo de consideração. Por isso, Letícia se manejava entre a cautelosa estratégia de dar prazer a Marcelo, fazendo-o encontrar ali o ambiente acolhedor a lhe permitir a troca de carícias sem cobranças imediatas, e a esperança de que, um dia, ele acabasse fisgado pelos seus encantos. Nesse pensamento, os dois se permitiram as alegrias daquele encontro sexual fortuito, no qual Marcelo era encarado por Letícia como príncipe encantado enquanto que, de sua parte, encarava a jovem como uma mulher fácil, agradável e carinhosa que poderia, se bem administrada, ser-lhe muito útil aos interesses, antes de ser descartada. Porém, dentre todas as mulheres que se relacionavam com o rapaz, a forma como Letícia o tratava era, de longe, a melhor e mais sincera, no sentido do afeto verdadeiro. Para ela, ele se apresentava como o herói, admirado e acolhido, consideração essa que enaltecia na personalidade masculina tudo aquilo que um homem deseja obter de uma mulher com quem se relacione, o que o atraía sobremaneira para sua companhia. Apenas a paixão que sentia e os sonhos que construía com Camila o impediam de se entregar mais profundamente ao relacionamento com Letícia, além, é claro, do fato de não ser, a jovem amante, dotada de uma beleza física especial. O relacionamento sexual que os envolvia, entretanto, vinha marcado com o selo do carinho, da afetividade espontânea por parte da moça, que tudo fazia para corresponder aos desejos do rapaz. Com o final do encontro, as despedidas de ambos foram seladas pelos novos ajustes, com vistas à futura reunião que congregaria todos os membros do escritório, renovação do sigilo sobre o relacionamento e beijos calorosos. Agora, só me falta o acerto com Silvia, e meus planos podem ser considerados bem ajustados em todos os sentidos.
encontrar-se com Silvia não seria difícil. No celular do jovem advogado, já havia outra mensagem anônima falando da falta que estava fazendo e do desejo que havia despertado na mente da experiente mulher. Assim, bastou um rápido telefonema para que ambos acertassem um encontro em ambiente favorável para que Marcelo pudesse conversar com Silvia e apresentar-lhe o problema. Para evitar maiores riscos, o rapaz procurou fixar a reunião para o mesmo local onde ambos já haviam se permitido os primeiros voos libertinos, mas, antes que Silvia pudesse imaginar que seria o sexo o motivo principal do evento, Marcelo deixara claro que estava escolhendo aquele ambiente para revelar um assunto grave, da forma mais privada possível. Sabendo que não seria construtivo contrariar um homem casado, que tem a coragem de marcar um encontro em um motel alegando que o faz para tratar de outros assuntos, Silvia concordou com a argumentação e, de forma prática, pensou consigo mesma: ora, o que importa é chegarmos ao motel. Depois, o que acontecer lá dentro, isso é o de menos. Podemos conversar sobre política, sobre as guerras do mundo, sobre a filosofia do direito, mas, acima de tudo, estaremos prontos para resolver todos os problemas políticos, conflitivos e jurídicos, pela força dos argumentos do corpo e da sedução. Não há assunto, em um motel, que nos impeça de chegar ao que é importante. Por que ficar discutindo as preliminares e o importante é o definitivo? E, respondendo a Marcelo, afirmou: tudo bem, doutor Marcelo, estarei lá, preparada para tudo, falou, provocando. Ótimo, Silvia, eu também, respondeu, matreiro, o rapaz, entendendo o duplo sentido e correspondendo a ele, como um macho atraído pelos odores sedutores da fêmea. O encontro de ambos foi semelhante ao primeiro que haviam tido naquele mesmo lugar. Calor e excitação logo de início, porque Marcelo sabia que seria difícil falar de coisas mais sérias com uma Silvia ambiciosa pela relação sexual e que, no caso dela, seria melhor satisfazê-la primeiro para, depois, conseguir a própria satisfação na obtenção de seu apoio. A relação física de ambos, diferentemente da que mantivera no dia anterior com Letícia, era marcada pelos excessos e pela condição tórrida, a estimular nele a virilidade e as emoções mais primitivas. O esgotamento de suas forças, por isso, era muito maior e o desgaste emocional produzia um entorpecimento mais difícil de ser contornado. Ainda assim, Marcelo sabia que os melhores momentos para seu entendimento adviriam depois da satisfação física, o que o obrigou a longas horas de vigília para, somente depois disso, chegar ao entendimento desejado. No entanto, ele estava certo. Depois de satisfeita em suas ânsias carnais, Silvia se tornava um gatinho dócil e agradecido e correspondendo aos desejos de Marcelo, fez-se toda ouvidos e demonstrou a mesma indignação de Letícia, no sentido de também precisar defender a sua reputação profissional sobre a qual exercia zelo cuidadoso e atento. Aceitara perder a dignidade de mulher, de mãe, de esposa, mas não aceitaria empenhar a dignidade profissional, passando a ser considerada integrante de uma quadrilha de achacadores e profissionais desonestos. Ela bem o sabia que, em verdade, certas autoridades só funcionavam adequadamente quando corriam propinas e favores materiais diversos. No entanto, jamais adotaram um procedimento desses como prática regular com seus clientes, cobrando-lhes valores para embolsá-los. Com os relatos de Marcelo, Silvia demonstrara a concordância na participação da reunião e na apresentação dos fatos. Quando perguntou ao rapaz como havia conseguido tais provas, dele escutou: estive avaliando Leandro já há algum tempo e, entre as suspeitas de que invadia nossa privacidade mexendo em nossos documentos e a de que passara a ostentar uma riqueza incompatível com os seus ganhos,
pude me valer de um detetive particular que, confirmando minhas suspeitas, reuniu as provas incontestes de sua leviandade e desonestidade no trato com as coisas do escritório. Isso é algo inconcebível. Você tem certeza de que essa fonte é confiável? Perguntou Silvia, cuidadosa. Sim, estou absolutamente tranquilo quanto ao fato. Se as coisas são tão graves, pode contar comigo para que tudo venha à tona. Apenas que, antes, gostaria de ver os documentos, se você não se importar. Claro que não. Assim que você quiser, eu os apresento. Tudo bem, eu telefono para marcarmos, está bem? Ah. Aqueles telefonemas safados que você tem feito para mim, em meu celular? São muito pouco claros, ironizou Marcelo. Pois então, deixe comigo que eu irei ser mais direta. Marcarei o lugar e deixarei tudo bem claro em seu telefone, está bem? Combinado, Leoa, respondeu Marcelo, cansado. Enquanto isso acontecia, envolvendo os membros do escritório, encontraremos Félix e Magnus, almas generosas a acompanharem nossas personagens na condição de instrutor e aprendiz, presenciando um outro diálogo em outra parte da cidade. Como é que estão as coisas? Tudo corre conforme nossos planos. Eles já morderam a isca? Totalmente. Caíram como otários. Magnus, veja como são as próprias pessoas que criam condições para que todas as tragédias possam acontecer. Estes dois irmãos, sem entenderem o que está por trás de suas atitudes, estão sendo pedra de escândalo na vida de toda uma comunidade. Sim, instrutor, conhecendo as coisas como estou podendo conhecer, compreendo como é que a leviandade, o egoísmo, as ambições desmedidas e o descontrole emocional de nossos irmãos encarnados acabam sendo ferramentas manipuladas facilmente pelas inteligências humanas destituídas do corpo. E tais inteligências desmaterializadas usam os mesmos princípios ditos racionais e as estratégias que trouxeram de seus estágios no mundo, quando nele estagiavam sob o manto do corpo carnal. Em realidade, mudaram apenas de dimensão, carregando consigo todo o mal que acumulavam, não é certo? Sim, meu filho. É assim que as coisas acabam se dando, principalmente quando não existe qualquer ascendente moral, uma base sólida de valores espirituais a lhes embasar uma conduta que devem modificar pela necessidade de se melhorarem. As diversas religiões formais, que outra coisa não fazem das pessoas do que torná-las praticantes de rituais ou de concessões financeiras sem transformá-las para melhor, são inúteis desperdícios de tempo e agravamento de compromissos morais, seja para os que as praticam cegamente, seja, ainda mais, para os que as dirigem. O conteúdo precioso de qualquer crença está radicado, essencialmente, na transformação do ser humano, tornando-o menos inferior nos instintos, menos preso às coisas mundanas, menos devotado às práticas viciosas, resumindo, menos imperfeito. Se uma crença não transforma o crente para melhor no campo moral, ela não é uma boa crença, ainda que faça certas concessões a Jesus e alguns de seus ensinos. As forças da vida, invariavelmente, preferem os ateus sinceros no bem do que os crentes indiferentes à bondade. Como estamos vendo, com exceção de Olívia, Gláucia e Glauco, todos os demais são pessoas imaturas e despreparadas para as consequências de seus atos, mas que se permitem brincar com fogo, imaginando-se capacitados para fazê-lo. Aos nossos olhos, são como pessoas que se acham maduras para acender o estopim de explosivos que imagina simples rojões sem se darem conta de que estão apertando o botão de armas nucleares. Acabam sendo corajosos para disparar, mas não se sentem competentes para assumir os efeitos das suas explosões destruidoras.
Enquanto tais espíritos conversavam no plano espiritual a respeito da insensatez de seus tutelados, em outro local se congregavam o chefe, Juvenal e o aleijado para as avaliações sobre os últimos fatos. Estamos chegando ao nosso objetivo principal. Isso mesmo, chefe, estou bastante ansioso para ver a coisa cegando fogo. Eu também, falou meio desajeitado o aleijado, que mais carecia uma criança crescida. Em breve, respondeu o chefe, iremos comunicar ao presidente o sucesso de nossa empreitada, marcando a data final para a solução definitiva do caso que nos foi encomendado. Não vejo a hora de dar uma afastada deste ambiente, procurando diversão em outros lugares. Já estou ficando entediado com as mesmas músicas, as mesmas drogas, as mesmas loucuras. Quero novidades. Eu também, exclamou Juvenal, sempre desejando corresponder aos palpites e opiniões do chefe. Só nos falta terminar as coisas com o idiota do Luiz e com o Jefferson. Ah! O Mariquinhas. Tinha-me esquecido dele. Ou melhor, dela, gargalhou Juvenal. Sim, está faltando acertarmos as coisas com eles para, depois, irmos prestar contas com o presidente, dando-lhe todas as coordenadas de como é que tudo está organizado. E pretendendo saber quando é que isso iria acontecer, Juvenal escutou a resposta do chefe. Amanhã estaremos tratando do assunto, junto com Marisa, Glauco e Luiz. 28. Vidente de plantão e a sintonia com o mal. Depois de ter tido a primeira entrevista de trabalho com Glauco, Marisa se recordou de um recurso que estava deixando de lado, nos seus planos para fisgar o rapaz. Não foi à toa que Glauco me falou sobre esse negócio de espíritos. Eu estava me esquecendo de usar também essa possibilidade para facilitar o meu caminho, pensou Marisa, disposta a buscar ajuda nas forças invisíveis. Ao seu lado, as mesmas entidades obsessoras que a envolviam se mantinham a postos para estimular-lhe o desejo de ir buscar a ajuda invisível, mas não dentro dos padrões que o rapaz lhe havia aconselhado. Depois que chegou em casa, procurou em seus antigos guardados e, dentro de uma caixa de sapatos, encontrou um papel amarelado com o endereço de uma pessoa a quem se atribuíam maravilhosos poderes de magia, visão do futuro, capacidade de solucionar problemas amorosos, de desembaraçar a vida material e afetiva, etc., etc., etc. Marisa já tinha usado tais recursos em outra ocasião, antes de se casar com Marcelo e, segundo se recordava agora, ficara surpresa com esse mecanismo desconhecido que lhe parecera eficaz na solução de suas dificuldades. Não importava que tivesse que pagar para conseguir o que queria. Ora, o que é a vida se não pagar para conquistar o que sonhamos? Não pagamos pelo batom, pela tintura no cabelo, pela roupa mais bonita? Tudo por aqui não é pago, desde a água que bebemos na torneira até o médico que pode salvar ou não salvar uma vida, dependendo do dinheiro que a pessoa tenha. Que importa que precise pagar? Um serviço é sempre um serviço e, separador de dentes, vamos ao dentista, para o problema legal vamos ao advogado, para os problemas que os homens não sabem resolver, vamos procurar os profissionais adequados nas coisas misteriosas. Nada mais justo do que pagar para conseguir o que queremos. Quando encontrou o papel, imediatamente ligou para o número telefônico a fim de se certificar de que as coisas continuavam como antes. Uma voz metálica atendeu à chamada. Alô, com quem quer falar? Alô, respondeu, hesitante e nervosa, Marisa, quero falar com a dona Mércia. É para marcar consulta? É. Ela ainda está trabalhando? Qual é o seu problema, minha filha? Perguntou a pessoa, meio irônica do outro lado. Bem, preciso de ajuda afetiva.
Dona Mércia está sempre disponível desde que o interessado esteja disponível também para pagar o preço da consulta. Sim, eu sei que ninguém trabalha de graça, ainda mais agora que ela está atendendo muito político importante, neste período de eleições. Sua agenda está lotada. Mas não dá para conseguir um encaixe? Eu tenho um pouco de pressa, porque o caso é urgente, nada que algumas notas a mais não resolva. Como é o seu nome? Com receio de dizer o nome verdadeiro, Márcia inventou. Meu nome é Karina. Tudo bem, Karina. Você pode vir na semana que vem. Não, na semana que vem é muito tarde. Pago qualquer coisa, mas tem que ser esta semana. Bem, nesse caso, pode vir amanhã, às 18 horas. Eu já consultei Dona Mércia há alguns anos e o lugar ficava perto do aterro e de um supermercado, na rua Lisboa. Isso mesmo, ela continua no mesmo lugar. Está bem, amanhã estarei aí. E quanto é a consulta? Bem, se for só consulta, vai custar 500. Mas se tiver que fazer outras coisas, aí o preço muda. Pagamento sempre em dinheiro. Nada de cheque. Tudo bem. Não tem problema. No entanto, espero que ela garanta o resultado. Ela se orgulha de nunca decepcionar a clientela. Até amanhã, falou ríspida, a pessoa, desligando a seguir. Marisa tremia inteira pelo nervoso, mas a euforia de estar lutando para a edificação de seu destino compensava sua angústia. No dia seguinte, no horário marcado, lá estava ela, simplesmente vestida, para a fatídica entrevista. O local era de aspecto desagradável tanto pelo prédio quanto pelo ambiente. No plano espiritual, uma grande quantidade de entidades de horrível aspecto se mantinha indo e vindo como que a cumprir ordens e trazer notícias. No interior daquela casa de bairro, uma mulher desgastada pelo tempo parecia ser o centro energético de um aglomerado de espíritos que lhe sugavam certa quantidade de forças, como se ela fosse uma usina que abastecia seres que se sucediam nos receptores magnéticos, de tempos em tempos. Todos se ligavam à mulher como servos que lhe atendiam às chamadas e se dispunham a receber pagamento pela fidelidade canina. Tomando conta de tal grupo, um espírito de feições desagradáveis se antepunha a qualquer deles, considerado como guardião da médium Mércia. Tudo era manipulado por esse espírito inferior, cuja linguagem chula e modos agressivos mantinha a ordem entre os outros espíritos, esfomeados, a solicitarem constantemente autorização para sugar um pouco das energias de Dona Mércia. Sem o saber, ela era um boneco na mão das entidades que usavam da sua casa e de seu ser como ponto de negócios escusos entre os mundos visível e invisível. Acostumada ao comércio barato, imaginava que a mediunidade fosse, apenas, a possibilidade de ganhar a vida da forma que mais lhe parecesse conveniente. Sem desejar se aprofundar em estudos e desajustada nos centros energéticos pelo padrão de sintonia a que se permitira chegar, não era mais capaz de se sintonizar com entidades amigas e benevolentes que sempre haviam tentado ajudá-la na modificação de sua trajetória, que se fazia irresponsável e criminosa. Afastada das necessidades materiais imediatas da vida pela cobrança de valores em dinheiro ou em vantagens outras, usando as percepções mediúnicas, Dona Mércia se permitiu apartar do caminho reto e seguro de uma sensibilidade vivida a serviço de Jesus e, por isso, passar a associar-se com os espíritos de péssima estirpe, nos quais depositava confiança cega ao mesmo tempo em que, deles recebia cooperação fiel e eficiente em muitos casos da vida. No início, naturalmente, sua discrição e o pouco conhecimento do público a seu respeito lhe garantiam um certo sossego. No entanto, à medida que as suas rezas passaram a ser eficazes além do que ela própria podia esperar,
Uma verdadeira procissão de criaturas passou a buscar suas palavras, visões e vaticínios, o que a obrigou a se profissionalizar, inclusive com a organização de uma central de atendimento telefônico para a marcação de consultas. Pelo caráter naturalmente sigiloso das consultas, sua casa passou a ser visitada por muitas pessoas importantes que, geralmente nos horários noturnos, entravam por uma portinha lateral, ocultados pelo véu da escuridão, e por ali também saíam, depois de terem submetido à sua apreciação os problemas mais graves e solicitado as coisas mais absurdas. Matar adversários, destruir carreiras, arruinar casamentos, transformar destinos, realizar ajustes na sorte, mesmo que isso tivesse que prejudicar a vida alheia, era o tipo solicitação de seus consulentes e a modalidade de trabalho ao qual Dona Mer, como era conhecida, se ajustava com naturalidade e sutileza. Experiente, graças aos longos anos de convivência com a personalidade humana, sabia entender nas entrelinhas as intenções do consulente que a contratava e, longe de colocá-lo em situação constrangedora obrigando a expor completamente suas intenções, facilmente abreviava o assunto, entendendo que, mesmo aqueles que desejavam matar seus desafetos tinham lá os seus escrúpulos em assumir tais intentos de forma clara. Dar um jeitinho em tirar do caminho, afastar o problema, solucionar sem barulho, desamarrar os nós, dar um jeito na pessoa, eram eufemismos que ali tinham uso corriqueiro, querendo, sempre, significar tirar a vida, arruinar, fazer calar a pessoa inconveniente, entre outras significações. Nessas tarefas, as forças mediúnicas de Mércia eram usadas por espíritos inferiores, sempre interessados na conquista de bens materiais ou de sensações mundanas. Com isso, mantinham Mércia sob seus cuidados ao mesmo tempo em que obtinham os fluidos vitais produzidos com maior intensidade pelo seu organismo, com o qual se sentiam vitalizados. Assim que chegou ao ambiente, Marisa foi recebida por um ajudante de Dona Mércia, provavelmente aquele que houvera atendido ao telefone no dia anterior. O tom da voz o acusava, principalmente a maneira direta com que tocou no assunto do pagamento. São 500, adiantado, Pois não, falou Marisa, nervosa. Pode esperar sentada aí que, logo, Dona Mer vai atender. Falou isso e, depois de pegar o dinheiro, desapareceu por uma porta. Alguns minutos depois, uma pequena campainha tocou e uma voz rouca pronunciou o nome Carina. Por um instante, Marisa permaneceu sentada como se estivesse esperando a entrada de alguma outra pessoa que antecedesse na consulta. Carina, repetiu a voz, pode entrar somente aí. É que Marisa se lembrou de que havia modificado o próprio nome. Levantou-se, rápido, e foi entrando devagarzinho, suspendendo a cortina roxa que vedava o quarto de onde a voz provinha. Sente-se aí, minha filha. Obrigada, respondeu a moça. Mais nervosa ainda. Pode falar o que a incomoda, disse Dona Mer, uma senhora com seus quase 50 anos. Sabe, Dona Mer, eu já precisei de sua ajuda há alguns anos e tudo deu tão certo que me lembrei de seu poder. Por isso estou aqui, novamente. Pois então, minha filha, não tenha medo. Pode falar o que a traz de novo até aqui. É um problema do coração. E usando de seu poder mediúnico, enquanto Carina falava, Mer passou a ouvir a voz do espírito que a dirigia, o qual, por sua vez, conversava com a entidade que perturbava Marisa, o nosso velho conhecido chefe. O entendimento se dava, como podem ver, de espírito perturbador para espírito perturbador. Sim. Au. A vidente ia pronunciando monossílabos enquanto dava a impressão de estar conversando com alguém do mundo invisível, o que apavorava ainda mais a jovem. Bem,
Pelo que posso captar de seu caso, você está infeliz no casamento e apaixonou-se por um outro rapaz. Surpresa com a exatidão das informações, Marisa, Karina afirmou, alarmada pela frase certeira de Dona Mer: puxa vida, já havia me esquecido do quanto a senhora era boa nisso. É exatamente o que está acontecendo. E para mais impressionar a consulente, atendida pelas informações de seu guardião, a médium continuou demonstrando sua capacidade de visualização